4-1, a primeira turma do STF decidiu condenar Jair Bolsonaro e outros 7 aliados. Nós passamos a semana inteira acompanhando esse caso, as sessões direto ao vivo do STF, e para falar sobre isso, sobre esse tema que é pauta quente dessa semana, nós estamos aqui com o advogado Laerte Queiroz, que é criminalista, professor de Direito Penal e Processo Penal, para falar um pouquinho sobre esses casos nessa tarde. Doutor Laerte, muito obrigada pela presença, uma boa tarde, uma honra para nós tê-lo aqui. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, telespectadores da TV Cultura. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta tarde para comentarmos de uma pauta tão importante, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a famosa trama do golpe. Assunto muito caro para a nossa democracia, então eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês algum conhecimento jurídico nessa tarde. Perfeito, doutor. Inclusive, tem se falado muito sobre a dosimetria da pena agora nesses últimos dias, né? Inclusive porque ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E eu acho que para esclarecer a gente podia começar por quais fundamentos foram utilizados para chegar até isso. Olha, Rafaela, a dosimetria da pena ela é um processo complexo dentro do próprio processo judicial. Uma vez que o juiz estabelece a sentença condenatória, ele passa então para o critério de fixação da pena. E esse critério de fixação da pena ele é um pouco complexo. Ele passa por o critério trifásico, passando por então 3 fases, para que o juiz chegue ao ponto final, que seria a condenação. E nós podemos ver que não foi algo tão simples, porque até dentro dos próprios magistrados que condenaram os réus, houve uma divergência sobre a fixação da pena. Não tivemos a participação do então ministro Luiz Fux, uma vez que há um posicionamento no Supremo que o ministro que vota pela absolvição não participaria da dosimetria. No caso, o ministro Fux não participou da dosimetria, mas os demais ministros tiveram certa divergência e, ao final, chegaram à conclusão de estabelecer o que ficou decidido, que seria 27 anos para o presidente Jair Bolsonaro e aí alguns anos a menos para os outros condenados. Certo. E no caso, esses agravantes, né? Nós temos ali o que era o Mauro Cid, que pegou, ele foi o delator, né? E aí a pena dele foi bastante reduzida. Então houve uma variação. E o que se torna atenuante no caso? Porque me parece que os advogados podem entrar com ainda um pedido de revisão dessa pena, é isso mesmo? Isso. O momento atual agora do processo ele é uma ação que não transitou em julgado. Tivemos o resultado ontem, mas ainda não houve a publicação do acórdão condenatório. A partir do momento da publicação, inicia-se o prazo para a defesa de embargos de declaração ou embargos de infringente, que seria o possível recurso cabível aí no próximo passo. Então seria o embargo de declaração, onde poderia se questionar eventual omissão, obscuridade e contradição no acórdão, ou eventualmente o embargo de infringentes. Doutor, acho até importante a gente destacar agora, o ministro Luiz Fux, ele, na declaração dele pela absolvição, ele disse que não considerava que o tribunal tivesse a competência para esse tipo de julgamento. Você pode esclarecer por quê? Sim, no voto do ministro Fux, ao meu ver, foi um voto bastante técnico acerca da incompetência do Supremo Tribunal, e ele, inclusive, ele chega a fazer, meio que colocar os seus pares numa parede, onde ele fala, olha, ou ele está aqui como presidente e precisa ser julgado pelo pleno, ou ele não é julgado como presidente e precisa voltar para a primeira instância. Então, o ministro Fux entendeu, abrindo uma divergência dos demais ministros, ele entendeu que era o caso de anular todos os atos processuais e encaminhar o processo para a primeira instância. Não reconhecendo isso, ele acatou uma segunda possibilidade de nulidade para que os autos fossem remetidos para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E no caso, os caminhos da defesa a partir daí podem, e eu falo como leiga nesse assunto, até para seja facilitado o entendimento do público, a partir disso, se um ministro considera que o tribunal não é competente para esse caso, de forma técnica, como você mesmo explicou, quais seriam os caminhos da defesa agora para, de repente, atenuar isso, né, diminuir essas penas? Há essa possibilidade? Rafaela, o que acontece agora é o seguinte, o Supremo Tribunal vai passar por uma nova celeuma jurídica, uma nova discussão jurídica. Por quê? Segundo previsão do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, o artigo 333, ele prevê a possibilidade de, quando houver divergência, ou seja, um voto divergente no julgamento, há a possibilidade do recurso chamado embargo de infringente, para que esse processo suba ao pleno e a tese
para que a tese que foi vencida, ela possa ter uma chance de prevalecer no pleno. Ocorre que existe uma criação jurisprudencial de não vou dizer que a jurisprudência foi um julgado apenas, mas um precedente, então melhor dizendo, do próprio Supremo Tribunal no ano de 2018, que entendeu o seguinte: olha, para que haja possibilidade do recurso de embargo de infringente, é necessário que haja divergência mínima de 2 votos. Ou seja, a turma de 5 ministros teriam que ter 2 votos contra e 1 a favor. Então, para que pudesse nascer a possibilidade dos embargos de infringente. Mas isso é uma criação de um precedente do STF no ano de 2018. Eu gosto de destacar que atualmente a composição do Supremo de 2018 para cá já mudou bastante. Pode ser que haja um novo entendimento perante a isso. Então eu acredito que há uma possibilidade da defesa, sim, com base na divergência do ministro Fux, não só em relação à incompetência do Supremo, mas também à nulidade, pelo cerceamento de defesa que ele reconheceu, e também ele foi divergente na questão da materialidade do crime. Ele absolveu todos os réus, salvo um crime do Cid e um do Braga Neto. Então, haveria sim a possibilidade da defesa agora interpor recurso de embargo de infringente na tentativa de levar essa discussão para o pleno. Em relação à dosimetria, não seria possível agora essa discussão, porque entende-se que não haveria um recurso cabível para discutir a questão da pena, uma vez que não houve essa divergência entre os ministros. Entendi. No caso da execução da pena, nós já temos aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está em prisão domiciliar, né? Perfeito. Com tornozeleira eletrônica e tudo. Como que se aplica? É de imediato os outros réus, né? Como que eles podem, e no caso, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, me parece que ele tem até uma consulta no domingo, já foi solicitada a saída dele, o ministro Alexandre de Moraes até já autorizou. Em caso de repente, ser decretada uma impossibilidade decorrente da saúde, como que isso é aplicado e não só ele, mas os demais réus começam a cumprir quando essa pena? Via de regra, o nosso sistema jurídico brasileiro, o nosso sistema do direito, ele diz que o início da pena se dá com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Teoricamente, nós não temos uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ainda está em aberto, ainda não foi nem publicado o voto. Isso significa que, nesse momento, a priori, não seria possível o imediato cumprimento da pena. Existem alguns casos que as pessoas já estão presas preventivamente, então, apesar da sentença, elas continuam presas até o seu trânsito em julgado. Como é o caso do próprio ex-presidente Bolsonaro. Ele já está preso, né, uma vez que ele está em prisão domiciliar, e assim ele vai permanecer até que venha o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória, que poderá aí ocorrer a prisão dele para No caso do ex-presidente Lula, ele ficou preso na sede da Polícia Federal. Aí o ministro Alexandre de Moraes vai determinar onde será o cumprimento de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exato, é muito bom você tocar nesse ponto. Quem decide isso é o próprio ministro e por que ele opta por um ou por outro? Eu não sei se existe essa explicação, é uma pergunta completamente leiga da minha parte. É mais uma questão política do que propriamente jurídica. Teoricamente, pela letra fria da lei, se não está dentro das possibilidades, por exemplo, de uma prisão em estado maior, alguma coisa nesse sentido, é presídio comum. Porém, contudo, entretanto, todavia, uma vez que é uma figura pública, foi um chefe do Poder Executivo, que foi o que foi aplicado no caso do ex e atual presidente Lula, foi que ele ficasse recolhido na Sala de Estado Maior da Polícia Federal. Provavelmente pode ser isso que vem acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou até mesmo, como você bem colocou, a questão da saúde dele, do quadro de saúde, dificuldade, pode ser que ele fique também em prisão domiciliar, por conta do seu estado de saúde. Doutor Laerte, essa decisão com o presidente, relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, é uma situação inédita, né, a gente nunca teve uma situação dessa como dito na história, e isso muda nos termos do direito em jurisprudência, abre precedentes, isso muda em alguma coisa? Ele está ter sido julgado e condenado dessa forma? Muito. Toda e qualquer decisão, ela pode gerar precedentes para que haja uma mudança de entendimento. Principalmente partindo do pressuposto que a gente está falando da mais alta corte do país, que revisa, em tese, todas abaixo dela. Se o Supremo está dizendo que o juiz pode violar o sistema acusatório, o magistrado de piso
também vai seguir a orientação do Supremo. Então isso é muito perigoso, eu vejo muitas pessoas celebrando, e eu até entendo o ponto de vista das pessoas, dos particulares que estão celebrando a prisão do presidente por diversos fatores, e eu vejo muito, eu acho, até olhando hoje, estava observando muitas pessoas comemoram não pelo fato em si, mas por aquilo que ele fez durante o seu governo, né? Que coisas relacionadas à pandemia, etc. Sim. E isso é comum você ver das pessoas, mas quando você vê juristas comentando uma decisão com violação aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso sistema acusatório, com as regras do devido processo legal, isso nos traz uma preocupação. Ontem mesmo eu brincava com um amigo e falei assim, se fizeram isso com o ex-presidente, o que não podem fazer conosco? Sim. A gente está falando de alguém que teve o cargo máximo da nossa nação. Se não respeitaram as regras para ele, para nós então é um perigo. Sim. Espero que não aconteça, mas nós corremos um risco mas muito grande. Eu coloco justamente por você ser professor, né, advogado, e no tema, eu acho que é importante falar, porque isso que o doutor Laerte trouxe agora é importante, a gente de repente pode debater algumas questões políticas e a opinião, isso aí é individual, né, a gente não entra nesse mérito, mas em se tratando de jurisprudência, de algo que vai valer para todos a partir daí, né, que abre brechas, gera então uma preocupação no mundo jurídico. Sim, eu vou te citar um exemplo muito comum. Nós temos uma regra agora no Código de Processo Penal que ele diz que o juiz, ele preside a audiência, mas ele não faz pergunta direto nem para as partes, nem para as testemunhas, competindo o Ministério Público fazer as perguntas e a defesa fazer as perguntas diretamente para os envolvidos. No caso do Supremo Tribunal Federal, do julgamento da trama do golpe, o ministro Alexandre de Moraes, ele acabou com essa regra do Código de Processo Penal e ele passou a presidir todos os atos direcionando as perguntas, interpretando as perguntas para que elas pudessem ser respondidas pelas testemunhas. E nós já tínhamos um problema muito grande na primeira, segunda instância por conta dessa pauta, que a lei diz que não é o juiz. O juiz faria perguntas suplementares. Sim. No julgamento da trama do golpe, a gente viu o inverso. Viu esse fortalecimento da tese contrária, que o juiz participa mais ativamente, pergunta mais, pergunta diretamente, ele centrando todos os atos processuais na mão dele. E isso aí nos causa uma preocupação, porque aquilo que a gente vinha combatendo, que estávamos vencendo com muito custo, pode ser que venha por água abaixo novamente. Perfeito. Gente, muitos outros tópicos teríamos para debater aqui com o Dr. Laerte, mas infelizmente não temos esse tempo. Eu quero agradecer, Dr. Laerte, pela presença aqui. Eu sei que a agenda não é fácil conciliar, mas muito obrigada por ter vindo esclarecer esse tema, né? Essa pauta, que foi a pauta, os olhos do mundo voltados, né, para essa situação aqui agora, e a sua presença aqui para nós foi de uma honra muito grande. Obrigada. Rafaela, muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Dr. Laerte Queiroz, advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processo Penal conosco esta tarde. Eu agradeço mais uma vez e agradeço a você também pela sua companhia e pela sua audiência. Quero te lembrar que a gente volta agora na segunda-feira, às 12h45, ao vivo, trazendo para vocês informações de Brasília, do Brasil e do mundo para te manter sempre muito bem informado. Uma boa tarde para você. Tchau.